Sabe aquele casal que você olha e logo pensa, é perfeito? Pois é, muitas vezes quem vê de fora não imagina que entre as quatro paredes muitas coisas diferentes acontecem. Um casamento aparentemente saudável muitas vezes revela outra realidade. Fotos nas redes sociais e declarações públicas de amor mostram o quanto o relacionamento é bom. A realidade por trás disso tudo, porém, uma hora vem à tona. Recentemente foi noticiada a separação do ator Rafael Cardoso e Mariana Bride, após 15 anos de casamento. Pessoas próximas ao casal relataram traições por parte dele e contaram que ela, mesmo infeliz, teria perdoado algumas vezes o então marido. Disseram também que Rafael afirmou que se recusava a deixar a mãe de seus 2 filhos porque ela era a mulher da vida dele. Dito isso, muitos poderiam supor que o problema ali estaria resolvido. Acontece que quando o fim do casamento foi anunciado, outros fatos vieram à tona. E na busca para melhorar sua autoestima, Mariana publicou fotos nas redes sociais, indicando que tudo estava sob controle. No caso da cantora Simária, casada havia 14 anos, nas redes sociais, aparentemente, tudo ia bem. Só que na intimidade se confirmava a máxima de que nem tudo é o que parece ser. Se por fora o casal aparentava levar uma vida de comercial de margarina, por dentro havia muita amargura por parte da sertaneja. Simária se deu conta de que o empresário Vicente Skrig não ajudava em nada na casa e ela tinha que resolver tudo sozinha. Em entrevista a um site, a sertaneja contou que perdeu a admiração por ele e se perguntou: o que esse cara tá fazendo aqui? Ela contou ainda que durante quase um ano observou as atitudes do agora ex e tomou a decisão de se separar. Por que eu me separei dele? Porque eu não tinha um parceiro dentro de casa. Reclamou a cantora, expondo a vida íntima para fãs e seguidores. Exibir uma vida a 2 de dar inveja era comum entre o casal Maíra Cardi e Arthur Aguiar. Mas em outubro do ano passado, após cerca de 5 anos juntos, o casal se separou, revelando que nos bastidores o relacionamento já não ia bem há meses. O que se sabe é que a influenciadora perdoou cerca de 15 traições do ex. Em 2021, um pouco antes de Arthur ser confinado em um reality show, talvez prevendo mais alguma traição, Maíra postou em sua rede social que perguntou se ele queria entrar solteiro ou casado. O cantor teria dito que ela e a filha dos 2 eram as pessoas mais importantes da vida dele. Sim, aparentemente nas redes sociais do casal, tudo eram flores. Mas, na real, havia sofrimento e as feridas depois foram escancaradas na mídia e nas redes sociais. Maíra não cansou de postar vídeos fazendo acusações ao pai de sua filha. Em um deles, desabafou. Eu vivi num relacionamento abusivo e manipulador, onde eu era extremamente traída durante muitos anos. E é sobre isso que eu vim falar. Da maneira mais dura, mais direta e mais sincera possível. Porque eu cansei de mentir pra mim mesma. Depois da separação, ainda tentando preservar uma boa imagem, Arthur postou a clássica frase de vários famosos que se separam. Independente de estarmos juntos ou não no momento, seremos para sempre uma família. Mostrando que tentar jogar os problemas para debaixo do tapete é uma alternativa que dura pouco. Esses exemplos são apenas algumas amostras do que acontece em muitas relações atualmente. Em público, uma vida de alegrias e beleza, enquanto no privado, a relação está destruída e caótica. Relacionamentos de aparência são carregados de dor. Viver algo que não é verdadeiro torna as pessoas amarguradas, tristes, dilaceradas por terem que mostrar um sorriso no rosto, quando por dentro só existe tristeza e sofrimento. Pois é, viver de aparências cansa. E muitas vezes o casal, depois de tanto tempo vivendo de aparência, decide puxar o fio da tomada, né? E desligar e acabar com o casamento. E essas pessoas normalmente pensam que todo mundo vive assim, né? Que é, por exemplo, talvez você que assiste o programa, você pense também que nós vivemos de aparência. Porque, infelizmente, hoje está em alta isso,
né? O que importa é o que os outros pensam, o que importa é o que você aparenta para as pessoas. As redes sociais, né, são tão populares por isso, porque a pessoa pode ser o que ela quiser ali. Ela pode ser uma pessoa sábia, ela pode ser uma pessoa muito feliz, muito alegre, né? Então, na rede social, ela é aquilo que ela gostaria de ser e que ela gostaria que as pessoas vissem nela. Mas o que importa, na verdade, é quem você é com você, né? Porque você vai sofrer. As pessoas podem até achar muitas coisas boas de você, mas você que convive com você, né? Você que vai ter que conviver com um casamento de aparências, você que vai ter que conviver com a tristeza de ficar ali, né? Essa depressão de você ficar ali querendo provar, mostrar uma coisa que você não é e nem tem. A gente procurava mostrar que a gente era feliz, né? Que a gente se entendia um com o outro, porém não era nada disso. Nas brigas mais feias, assim, eu ia lá, pegava uma foto bem linda que a gente tinha e postava nas redes sociais, fazia uma declaração de amor. Nas festas a gente era até invejado, né? Porque as pessoas falavam, nossa, vocês casaram tão jovem e tão bem assim. O que vocês estão fazendo para o seu casamento dar certo? Porém, ninguém sabia que nada estava dando certo. Era só aparência. Só que a gente, dentro de casa, a gente é brigado, mas na verdade a gente era um casal vitrine mesmo, né? Feliz em público e sofrendo em privado. Assim vivia o casal Leandro e Daiane e assim tem vivido muitos casais. Nós fomos às ruas ouvir das pessoas a experiência delas com esta realidade e tivemos alguns comentários aí surpreendentes, revelações surpreendentes. Vamos acompanhar. Viviane, você já viveu ou conhece alguém que já viveu ou vive num relacionamento de aparência? Conheço. Eu não vivo, mas eu conheço e ainda vive esse relacionamento de aparência. A própria pessoa, né, no caso a mulher, me contou que vive de aparência. A gente estava conversando uma vez, a questão de relacionamento. Houve uma separação entre os dois, eles entraram em comum acordo, voltaram, só que como voltou da mesma forma que foi antes, né? Nenhum dos dois mudaram e vive até hoje de aparência. Então na rede social também você abre tudo lindo, maravilhoso, mas por trás, eles dois em casa não é a mesma coisa. Eles brigam, entre eles existe muita discussão, só que na frente das pessoas eles agem como o casal perfeito. Será que eles mantêm esse relacionamento por causa dos filhos ou eles preferem mesmo viver de aparência? Então, eu acredito que seja por causa dos filhos, que eles têm 3 filhos, né? Então, acho que por conta dos 3 filhos, eu acho que eles mantêm esse relacionamento por isso. Eu não conseguiria, porque eu acho que quando você é uma pessoa, ela não pode ser aparência, tem que ser algo concreto. Então, não adianta eu tirar foto na rede social, mostrar uma coisa que quando chegar em casa é outra. Então, não é uma relação saudável, né? Um dos dois ali vai estar infeliz. É impossível que os dois estejam felizes nessa situação. Eu acho que chega a afetar até as crianças se tem filho. Porque os filhos ficam confusos, porque na frente das pessoas é um jeito, em casa é outro. Então eu não conseguiria. Ou eu sentaria para conversar, ver se chegaria em um comum acordo, ou ia viver minha vida. Viver de aparência eu acho que não é a melhor forma. E é bem chato, né? Porque as pessoas postam na internet uma vida que não existe e tá todo mundo, tudo mil maravilhas. Quando chega em casa é agressão verbal, agressão de... Enfim, é uma coisa que nada é saudável e ela precisa de terapia por nada. O que você acredita, Amanda, que a pessoa viva de aparência, prefira viver na frente das pessoas uma coisa, por detrás é outra? Por que você acredita que a pessoa aceite viver assim? Olha, tem vários motivos. Uns aceitam por dependência emocional, não conseguem largar. Outros aceitam por motivos financeiros. Outros aceitam por não ter para onde ir, de repente é de outro estado e às vezes não tá. Então são vários motivos. Outros aceitam porque, vamos supor, ambos, não sei, vou te matar se você me largar, e aí acaba aceitando e na internet é aquela mil maravilhas e não é nada disso. Viagens maravilhosas, fotos maravilhosas, as joias maravilhosas, coisas maravilhosas que você olha e você fala, nossa, que são muito felizes. E que na verdade, não. Você acha que existe muita gente vivendo aí de aparência? Cara, eu acredito que sim, muita gente. Por que você acredita que as pessoas preferem viver de aparência? Porque a gente, no geral, se importa muito com o que os outros vão falar ou com o que os outros vão pensar da gente. Então, se eu tô num relacionamento ruim,
Eu não quero que os meus amigos, ou que a minha família, ou que as pessoas que me conhecem no geral, falem de mim e achem que minha vida tá ruim por conta disso. Então, eu vou acabar querendo mostrar pra eles que eu tô muito bem. Quando você tá num relacionamento de aparência, você não tá vivendo, sabe? Eu sei que tem uma coisa do comodismo, né? A gente se acomoda muito com as pessoas, com a vida que a gente tá levando. A gente tem que viver a nossa vida e se bastar com isso. Já vivi também relacionamentos de aparência. Você viveu, então? Vi. Como que era? Cara, é baseado em aparências relacionadas a redes sociais, entendeu? Você vive com a pessoa ali, você tá com a pessoa, mas acaba acostumando, né? Aí fica naquele costume ali, vivendo com a pessoa. Aí... Você viveu quanto tempo com essa pessoa? 5 anos. 5 anos de aparência? Não, de aparência foi mais ou menos empurrando com a barriga, né? Se dizer, uns 3 anos aí. Acabou perdendo, como fala? Perdendo o amor, né? O encanto pela pessoa. Tanto dela, tanto meu, e a gente não queria se separar pelas amizades, pelas coisas. Então a gente começou a levar, e depois fomos ver que não rolava, não funcionava mesmo. Como que era nas redes sociais? Nas redes sociais, pra você ter noção, ela pegava meu celular pra escrever textinhos de amor com a minha foto, colocando foto nossa na minha rede, no meu perfil, como se fosse eu fazendo uma declaração e ela respondia. Fazia isso constante, entendeu? Pra mostrar pras pessoas que nosso relacionamento era isso, era aquilo. Quem terminou o relacionamento? Eu. Você que terminou? Eu terminei o relacionamento, porque eu vi isso depois, né? Eu já tava ficando mais consciente das situações. E aí eu falei, não, é melhor cada um seguir sua vida mesmo, porque a gente só tá levando algo que a gente começou novo para um futuro que não vai levar adiante. Teve uma aluna que ela ia pra academia porque ela queria ficar magra e até usava um piercing pra agradar um marido. Por quê? Ela falava pra mim, se eu não fizer, ele vai procurar outra. Então eu vou fazer, ou seja, eu via que aquilo não era de coração. Ela não fazia por ela fazia por ele. E aí a gente tinha dificuldade, né, de fazer um trabalho de atividade física com ela por causa de toda essa expectativa que ela esperava do outro e não dela. Eu falava pra ela assim, olha, em primeiro lugar, vamos, começa a se amar, se aprovar, olhar pra você, observa as suas necessidades, pra depois você se amando, o outro vai te amar. Porque o amor começa dentro de você. Aceite você como você é, com o seu nariz, com a sua barriga, e aí o outro vai te aceitar. Eu conheço uma pessoa que vive de um relacionamento só de aparência. Então a pessoa desabafou comigo, né? E eu falei pra ela, olha, acho que você tinha que procurar ser feliz, né? Todo mundo merece ser feliz. E ela prefere continuar na vida, na mordomia, mas com casamento de aparência. Você acredita então que ela fica nesse relacionamento por comodidade? Sim, por comodidade. Por não precisar, assim, trabalhar, não ter bens materiais, por conta disso. Como que é na frente de vocês? O casal na sua frente, na frente das pessoas, nas redes sociais, como que é? Aparência. É um casal feliz. Casal de propaganda de margarina. Bem assim mesmo. Se ela desabafou com você, como está a situação atual, real desse casal? Ele tem outra pessoa. Ela sabe? Ela sabe, ela é consciente disso. Entendeu? Eles dormem em quartos separados, né? Mas mantém assim as aparências, né? Por que será? Será por causa dos filhos, por causa do dinheiro, da comodidade? O que você acha que a pessoa aceita viver assim? Ela fala que é por conta do filho. Mas eu não acredito que filho segure um casal. Eu acho que acaba sendo comodismo para os dois lados. Para ele, né? E para ela também. Ele porque não quer sair de casa, né? E ela porque teria que trabalhar. Porque como que ela vai sobreviver se hoje ela não trabalha? Você aceitaria viver assim? Não, eu não aceitaria. Não aceitaria nem de viver de aparências, né? Porque eu acho que não é legal, né? Acho que você tem que ser você. Não dá pra querer ser uma outra pessoa. Manter as aparências cansa. A pessoa às vezes encontra um certo comodismo, porque ela fica entre o ruim e o sem o ruim. Né? E quando o assunto é relacionamento, muitas pessoas optam pelo ruim, mas com alguém ali do lado. Mas até esse ruim, depois de um tempo, cansa, porque os filhos crescem, as mágoas aumentam, a tristeza, o senso de perda de tempo aumenta. Então chega um momento que a pessoa diz, olha, não dá mais. E muitas vezes a pessoa chega nesse ponto
numa altura da vida em que a única opção dela é ficar sozinha depois. E aí ela não quer mais se envolver com relacionamento e com ninguém. E tem também aquele lado, né? Porque quando você aceita viver de aparência, você sabe que não está bem. O casamento não está bom. Mas você aceita. Você fica ali empurrando com a barriga. O que você está fazendo também? Você está deixando a outra pessoa piorar a situação. Ela começa a pensar assim, a gente vive de aparência mesmo, né? Então, eu vou trair, eu vou mentir, eu vou fazer mais coisas porque isso aqui não é real. Quer dizer, você piora a situação, né? Você está tentando ali manter um relacionamento, mesmo que seja de aparência, e de repente você está vivendo um inferno ali dentro. E o esforço, Renato, que eu fico pensando, o esforço que essa pessoa tem que fazer para manter as aparências. Ela tem que fingir muito, ela tem que fingir para a família, ela tem que fingir quando ela está no trabalho, ela tenta fazer de tudo ali, é como se ela estivesse com um monte de coisa na mão, né? Segurando um monte de coisa na cabeça, para manter a aparência que está bem. É uma guerra fria, não é? A Guerra Fria quer dizer, eles talvez nem briguem mais, porque já concordaram que eles nunca vão concordar, mas estão se tolerando, cada um vivendo a sua vida. Como nós vimos ali, a moça comentar que tem uma pessoa, uma amiga, que sabe que o marido tem outra, mas tolera. Tolera porque pensa, para onde eu vou? Não é? Eu falo com você que está vivendo assim. Você que está vivendo uma situação de aparência que está cansando, está desgastando você. E você sabe que cedo ou tarde isso vai acabar, porque você não vai aguentar mais. É muita humilhação, é muita vergonha, é muito sapo que você tem que engolir. Eu quero deixar o nosso telefone aqui agora para você, o nosso SOS Relacionamento. Para você que está aí, vivendo de aparência, mas você não quer mais viver assim. E você se pergunta, Renato e Cris, tem jeito para o meu casamento? Será que há alguma coisa que eu ainda não fiz, que eu posso fazer para salvar essa relação? Eu vejo que vocês ajudam tantos casais, será que vocês podem me ajudar? Liga aqui agora para o 11 3573 3535. Se você está vivendo esta realidade de um relacionamento de aparências. Nós vamos agora ouvir a pergunta da Stephanie. Ela vai contar um pouquinho de como ela viveu essa situação e o que fazer para lidar com um relacionamento de aparência. Vamos ver. Durou 7 anos e na frente da família, de amigos, era de um jeito, né? Dentro de casa eram outros comportamentos totalmente diferentes. Como que era? Quando estava lá na frente da família, dos amigos, como que era o comportamento de vocês? Era mais carinhoso, né? Mais beijo, abraço, tratar diferente. Ah, meu amor, minha vida. Aí dentro de casa, tipo, não olha, cada um no canto. Aí não acaba não dando certo, né? Quando é assim. E você viveu 7 anos, por qual motivo dessa situação? Eu acho que eu tinha um pouco de dependência afetiva também. Eu acreditava, né, que vai mudando, vai melhorando. Às vezes podia dar certo, vai tentando de um jeito, tentando de outro, mas acabou não. Você acredita que suportou isso por causa dos filhos, ou por causa da família, ou por essa dependência emocional que você citou? Eu acho que foi um pouco de tudo mesmo. E às vezes a gente também não acredita muito em si próprio, né? Aí acha que não, é melhor com a pessoa do que estar sem a pessoa. E aí, quando não tem muito discernimento para poder saber que caminho que vai seguir, a gente acaba se atrapalhando, né? E aí acaba separando. O que acontecia nos bastidores? Aí um não falava com o outro, quando falava era com ignorância, desrespeito, né? Sem paciência. E aí foi não dando certo, porque quando perde o respeito, perde tudo. Quem terminou o relacionamento? Foi ele. Ele que terminou? Foi. Então, quer dizer, se ele quisesse continuar, você estaria com ele até hoje? Naquela época, sim. Hoje em dia, eu comecei a pensar diferente. Na verdade, depois eu fiquei doente um tempo. E aí eu passei no psicólogo, comecei a conversar com algumas pessoas. As pessoas foram me ajudando a dizer, né, por onde que eu tinha que ir, o que era melhor pra mim, que realmente não tava me fazendo bem. Quer dizer, você ficou doente por causa do fim desse relacionamento? Porque eu achava que a culpa era minha, né? E aí eu acabei ficando doente por conta disso, assim.
E os filhos? O que você tem ensinado para os seus filhos? Qual a explicação que você deu? Então, aí que vem a aparência de novo. Que na frente das crianças eu trato do jeito que eu sempre tratei, para eles não ter essa impressão de que os pais estão brigados. Que eu acho que não vai ajudar muito eles terem uma impressão de briga, essas coisas assim. Aí agora, quando não tá com as crianças, é só não falar, né? Não fala, tá tudo bem. Renato, Cris, como é que a gente faz para lidar com o fim do relacionamento quando tem filhos e tem que continuar vivendo a aparência? Não precisa continuar vivendo a aparência, né? Você quando você se corrige, você se conserta, né? Por exemplo, você falou que você era muito dependente emocional dele. E hoje, você passou por vários tratamentos, hoje você já não é mais assim. Então, você não está fingindo que você não é. Você está livre, você não precisa mais dele. Então, quando você está com seus filhos e essa pessoa, você trata bem essa pessoa, porque para que você vai maltratar? Né? Você está bem, você não tem mais raiva, você já perdoou, porque você está bem. A questão é, quando a pessoa ela continua magoada, Renato, por mais que ela faça tratamentos e terapias, ela não está bem. Ela não vai estar bem. Então, ela vai ter que realmente forjar ali uma simpatia por causa dos filhos. Então, é isso que você tem que ver. Se você está bem de verdade, você já perdoou essa pessoa. E quando ela aparece, quando ela está com os seus filhos, você não vai ali, se amarga, você não vai também ficar lembrando do que aconteceu. Você está bem, olha, eu estou bem, por mais que essa pessoa talvez nem tenha mudado, eu mudei. Então, o importante é você estar bem, que aí você não vai fingir uma coisa que você não é. A questão é que, normalmente, pessoas que vivem um relacionamento de aparência e arrastam esse relacionamento por anos, porque costuma acontecer isso por anos, e eventualmente a coisa vai chegar ao fim, elas acabam saindo desse relacionamento destruídas, que foi o caso da Stephanie. Você saiu do seu relacionamento, você ainda está mal, você ficou doente fisicamente. Não é? E muitas pessoas estão doentes fisicamente, emocionalmente, não tem mais cabeça para trabalhar, a autoestima lá embaixo. Por quê? Porque um relacionamento assim vai matando você aos poucos. Então você está destruído por dentro. Acabou o casamento, mas não acabou o problema. É o que nós chamamos de a reconstrução do eu, a necessidade de reconstruir você de dentro para fora é primordial para que você, primeiro, fique bem com tudo o que aconteceu, né? Você supere o que aconteceu lá atrás e você possa seguir em frente. Quer você siga em um novo relacionamento no futuro ou não, você precisa estar reconstruído, porque o relacionamento destrói, um relacionamento doentio, destrói a pessoa por dentro. E eu queria que colocasse aí já o tema da nossa palestra nesta quinta-feira, o curso da reconstrução do eu, que vai começar nesta quinta-feira, 19 de janeiro, que vai ser um curso que vai durar 7 meses. Não é para aventureiros, não é para quem quer uma mágica, não é para quem vai vir uma vez na palestra e vai esperar que tudo mude no dia seguinte. Não, é para uma pessoa que diz assim, eu mereço trabalhar em mim. Eu mereço trabalhar para me reconstruir, para me tornar uma pessoa mais forte, uma pessoa mais emocionalmente inteligente, uma pessoa curada das feridas do passado. Eu mereço esse tempo para mim. Sabe, o que acontece é que muitas pessoas, quando saem de um relacionamento, destruídas por dentro, sabe o que elas fazem? Elas vão se dar um banho de loja, elas vão para a academia, elas vão mudar a cor do cabelo, vão fazer tudo para cuidar do exterior, para reconstruir o exterior, para mostrar eu estou bonita, poderosa, estou bonito, pegando todas as outras mulheres, já estou em outro relacionamento. Elas fazem isso e vão ferir mais ainda o seu interior. O que você tem que fazer não é tomar um banho de loja. Você tem que tomar um banho por dentro. Você tem que tirar a sujeira que está aí dentro de você. E o curso da reconstrução do eu, que vai começar nesta quinta-feira, vai transformar as pessoas de dentro para fora. Quer você esteja dentro de um relacionamento e quebrado, sofrendo, quer você esteja solteiro, aí amargando um passado de traições, de rejeições,
você vai se tornar uma pessoa mais forte para que você possa, então, estar bem em um relacionamento, para que você possa curar, restaurar o relacionamento, a sua vida amorosa. Eu fico pensando nessa pessoa que saiu do relacionamento de aparência que vivia e ela está ainda vivendo de aparência. Você tenta provar para o seu ex, para sua ex, que você está bem e você já tentou de tudo para fazer isso acontecer. Poxa, eu quero esquecer, eu não estou mais nesse relacionamento. Eu não estou mais vivendo isso, né? Então, você saiu, você, sabe, foi cuidar de você, mas você continua sofrendo. Se você continua sofrendo, se você ainda está triste, sabe, você ainda se culpa por tudo que aconteceu, você ainda não entendeu o que aconteceu. Você talvez tenha medo de se relacionar de novo. Hoje você não se relaciona com ninguém. Se você está assim, então você precisa da reconstrução do eu. Nós vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho, como que será o curso da reconstrução do eu, que começa nesta quinta-feira, 19 de janeiro. E se você quiser informações, você pode ligar durante o programa ou após o programa também, pelo 11 3573 3535. Mas falando de banho de loja, a indústria da beleza, ela aproveita, né, esse mal-estar interior de muita gente. Não quer dizer que todo mundo que cuida da sua aparência está mal interiormente, mas muita gente mal interiormente acaba recorrendo aos artifícios da beleza externa para poder tapar um pouquinho como está por dentro. Vamos acompanhar. Corpos malhados, unhas bem feitas, cabelos impecáveis, procedimentos estéticos. Tudo para ter uma aparência que se encaixe aos padrões de beleza da sociedade. A busca pelo corpo e rosto perfeitos servem de combustível para movimentar um mercado que cresce cada vez mais. Somente no primeiro trimestre de 2022, houve um aumento de 390% na procura por procedimentos estéticos em relação ao mesmo período do ano anterior, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Na pesquisa, foram entrevistadas 1.218 pessoas. Destas, 80% já realizaram algum procedimento estético, sendo 56% mulheres e 24% homens, com faixa etária entre 25 e 48 anos. Os entrevistados disseram que a aparência considerada ideal mexe com a confiança, autoestima e a forma como as pessoas se apresentam para a sociedade. Já em número de cirurgias plásticas, o Brasil é top 1 do mundo, com aproximadamente 1,5 milhão de cirurgias ao ano, na frente de Estados Unidos e México, que ocupam a segunda e a terceira posição, respectivamente. Os dados são da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética. Em busca da barriga dos sonhos, esta modelo decidiu fazer uma lipo de alta definição, conhecida também como lipo-LED ou lipo-HD. Ela acreditava que a cirurgia lhe traria mais trabalhos e a faria bombar na internet. Liliane Amorim morreu aos 26 anos. Era uma coisa que tinha na cabeça dela, ela foi orientada, né? O que a gente sempre acha que não precisa. Apesar do corpo perfeito e saudável, ela queria mais. Essa lipoaspiração, ela estava muito feliz, que para ela era uma conquista que iria agregar no trabalho dela. Liliane fez a cirurgia e recebeu alta no dia seguinte. Em casa, começou a passar mal. Se queixava de fortes dores abdominais e vômitos. Ela voltou a ser internada dias depois, mas não resistiu e faleceu. O atestado de óbito revelou que Liliane teve 3 perfurações no trato gastrointestinal, 2 no intestino delgado e 1 no colo ascendente. Acontece, complicações acontecem em qualquer cirurgia e até nas melhores mãos dos melhores cirurgiões. Um final triste para a linda jovem que desejava reconstruir a própria imagem. Agora, quando se fala em salões de beleza, o Brasil é o 4º maior mercado consumidor do mundo na área, ficando atrás apenas de grandes potências como Estados Unidos, China e Japão. Desde 2020, segundo o Sebrae, foram abertos mais de 340 mil novos estabelecimentos desse tipo no país.
E uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC, mostra que 66% das pessoas consideram que gastos com beleza são uma necessidade e não luxo. Pelo jeito, a famosa frase "o essencial é invisível aos olhos", do clássico da literatura O Pequeno Príncipe, está em baixa, assim como valores como caráter e comportamento deveriam nortear as pessoas e os relacionamentos. O ter tomou o lugar do ser nos relacionamentos amorosos, ou pelo menos na grande maioria deles. Parece que é importante ter o corpo perfeito, ter uma condição X que seja aquela ideal, ter o celular do momento, ter aquela roupa, ter aquela bolsa, ter aquele carro, ter aquele perfume. Muitas vezes o ser humano ele acredita que ele precisa ter o melhor, aquilo que é mais requisitado e buscado pelas outras pessoas, pelos demais, na intenção de pertencer. Então sempre está buscando algo que falta, que precise ter, para então estar à altura das realizações que tanto almeja. Na verdade, o ter é uma cobiça natural do ser humano. E quanto mais a gente evolui, quanto mais nos tornamos conhecedores de nós mesmos, quanto mais sábios nós conseguimos ali, através do nosso aprimoramento, nos tornar, mais a gente percebe que o fundamental é o ser. Porque no final das contas, você pode ter o mundo, você pode ter a melhor roupa, você pode ter o carro do momento, você pode ter aquele corpo mais almejado, mas se você não estiver aqui satisfeito com as suas escolhas, com as suas decisões e com aquilo que você é, essencialmente, de nada vai adiantar. Eu costumo dizer que você pode fugir para o lugar mais incrível do universo, mas se você não estiver em paz consigo mesmo, de nada vai servir. Não dá para fugir de você, né? Você pode ir para qualquer lugar, mas não vai poder se ausentar de si mesmo, da sua presença. Onde você for, você vai estar lá, né? Então, por isso, você tem que estar bem com você. E não é uma outra pessoa do seu lado que vai resolver o que está quebrado aqui dentro de você. E nem as coisas que estão acontecendo de fora, lá de fora, né? Porque você pode ter muitas coisas boas acontecendo com você do lado de fora. Você pode ter muito sucesso, a sua carreira pode estar indo muito bem, você pode estar viajando e conhecendo lugares lindos, mas a questão é que a gente pensa que era para fazer, né, essa ponte, né? Tá tudo bem aqui fora, eu tenho que estar bem dentro, só que não funciona assim. Eu tenho que estar bem aqui dentro para que eu possa aproveitar o que está acontecendo aqui fora. Então, para eu aproveitar, né, um jardim, uma praia, né, um sucesso, até mesmo o elogio das pessoas, né? Às vezes você recebe muitos elogios, mas você continua se sentindo feia, né? Porque dentro de você, você precisa se reconstruir. O Leandro e a Daiane, eles queriam ter um casamento. Eles queriam ter uma família. Mas eles não conseguiam ser marido e mulher. Veja só. A gente se encontrou na rua, né? E acabou se conhecendo e tal. E eu fui até a casa dela e roubei um beijo dela. Dali a gente começou a namorar. No início do namoro, a gente tinha muitas brigas, mas a gente vivia de aparência. Na frente das pessoas, a gente estava bem, a gente era um casal perfeito. Mas quando a gente estava só eu e ele, era muito brigas, muitos ciúmes, que eu tinha muitos ciúmes dele. Ela ficava me ligando toda hora, saber onde é que eu estava, procurando saber informações de mim, onde eu estava. Às vezes eu falava que ia para casa, não ia para casa, ia para uma balada, ia para um show. E sempre dava perdido. Quando a gente saía, às vezes acontecia situações em lugares que a gente estava que eu não gostava. Só que aí eu sempre mantinha meu sorriso, sempre mantinha como se a gente estivesse bem. A gente procurava mostrar que a gente era feliz, né? Que a gente tinha um namoro bem, que a gente se entendia um com o outro, porém não era nada disso.
toda oportunidade que tivesse só eu e ele, a gente brigava, eu tocava no assunto do que eu não gostei, onde eu não estava satisfeita, e a gente começava as brigas, mas aí se chegava as pessoas, era um sorriso, era beijo, era abraço, sempre de aparência. Ela se segurava, né, pra não brigar no local, esperava chegar, ou eu levar ela na casa dela, ou no caminho mesmo já começava a briga, a discussão. Eu tinha muito complexo comigo, né? Então eu achava que eu não ia ser feliz nunca com ninguém e que já que eu tinha ele, eu tinha que conviver com ele da forma que estava sendo. Ela postava alguma foto da gente bem, eu colocava, eu te amo, estou feliz com você, mas porém era só fachada. Quando a gente brigava, às vezes nas brigas mais feias, assim, eu ia lá, pegava uma foto bem linda que a gente tinha e postava nas redes sociais, fazia uma declaração de amor, né, falando que amava. Só que a gente, dentro de casa a gente é brigado, mas na verdade a gente era um casal vitrine mesmo, né? Pra Daiane, ela se sentia incomodada da gente ter uma vida sexual, a gente namorando, e aí a gente resolveu casar. Então, quando eu casei com ele, eu casei nesse sentido, de a gente não se separar. Porque o que eu tinha por ele, na verdade, era uma obsessão que eu tinha por ele. Então, eu ia passar o que eu tivesse que passar com ele, mas eu não ia dar esse gostinho de falar assim, o Leandro e a Daiane se separou, né? Mesmo casado, a gente continuou com as brigas, com os conflitos, mostrando para as pessoas que a gente estava bem no casamento, mostrando que estava bem, que estava ótimo, mas não tinha nada daquilo que as pessoas viam. Na verdade, depois que a gente casou, eu me acostumei com essa vida. Tá brigado em casa, mas na frente das pessoas tá tudo bem, então pra mim já virou um costume. A gente teve uma filha, né? E eu acabei revertendo a situação. Eu preferia viver de aparência do que viver longe da minha filha e da Daiane nesse casamento. Eu era muito mais feliz fora de casa do que dentro de casa perto do Leandro. Eu tava fora, mas eu sabia que quando eu chegasse em casa eu tava com ele. Entendeu? Mas dentro de casa, nós dois juntos, era muitas brigas, muita briga o tempo todo. Nas festas a gente era até invejado, né? Porque as pessoas falavam, nossa, vocês casaram tão jovem e tão bem assim. O que vocês estão fazendo para o seu casamento dar certo? Porém, ninguém sabia que nada estava dando certo. Era só aparência. E às vezes eu sentava para conversar com ele e o que mais me deixava mais chateada, assim, tudo, é porque eu explicava para ele, eu tentava expor para ele o que estava acontecendo. E aí ele falava assim, não, tudo bem, vai ser diferente, vamos procurar mudar, mas sempre do mesmo jeito. Ela era no canto dela, eu no meu. Quando conversava era para brigar, era para ofender, para discutir. Era só assim, dentro de casa. Quando eu me olhava no espelho, às vezes até quando eu ia sair mesmo com ele e a minha filha, eu me sentia fracassada, porque eu falava assim, pra que eu vou sair, pra que eu vou estar com ele, se o meu casamento não tá bem? Mas ao mesmo tempo, eu voltava e falava assim, não, para as pessoas eu estou bem, então eu vou ter que continuar essa aparência. Então vamos filha, vamos amor. Eu já não podia falar que eu amava ele, porque o meu sentimento que eu tinha por ele era de raiva, era de que ele nunca ia me amar, ele nunca ia me respeitar. A única coisa que eu tinha com ele era obrigação como mulher. O meu orgulho, ele não deixava que eu viesse comentar com ninguém e nem pedir ajuda para ninguém, porque eu era muito orgulhoso. Eu não aceitava a opinião de ninguém, eu fazia meu dever como marido, né? Trazia o sustento para dentro de casa, ela fazia parte dela e pra gente estava tudo bem. E nesses 10 anos eu fui assim, sabe? Eu parei de me cuidar porque eu não tinha mais felicidade. Então eu não me cuidava mais, eu não ia no salão, às vezes eu até comprava roupa, mas não estava bem para mim. Eu enxergava a Daiane como uma colega, né? Uma conselheira ali que me ajudava. Não enxergava ela como uma esposa. Eu cobrava muito ele, né? Então era só cobrança em cima de cobrança. E eu não fazia nada para mudar, mas eu só cobrava. Nessas crises de ciúmes que eu tive, eu tinha uma moto e aí eu falei assim, eu vou esperar ele sair do trabalho, né? Quando eu estava chegando lá, ele estava conversando com uma mulher na rua.
E aí a minha reação não foi outra, né? Desci da moto, peguei ela pelos cabelos. E eu saí correndo, deixei as duas lá e corri porque eu não queria confusão e saí de lá do local. Chegando em casa, ela pediu para me pegar minhas coisas e ir embora. Eu fui pegar minhas coisas para ir embora, ela falou não, para mim ficar, que a gente precisava conversar, né? A gente era uma família, então aquela família ela não podia ser destruída, né? Não podia. Então eu tinha uma filha, nossa, é um casal com uma filha. De tanto ela ficar me acusando, ficar falando que eu tinha outra mulher, até então não tinha. Porém, eu passei a ter outra mulher. Aí teve um certo dia que ele chegou em casa, jantou tudo e falou pra mim assim, a gente precisa conversar. E aí eu fui lá, sentei e ele falou, olha, eu te traí. E pra mim foi um baque, né? Porque mesmo que a gente vivia de aparência, mesmo com tantas brigas, eu não imaginava que realmente eu ouviria isso da boca dele, ele falando que me traiu. Eu tive um caso com um amante durante uns 3 meses. E eu resolvi contar pra Daiane toda a verdade que estava passando comigo. Estava arrependido do que eu tinha feito com ela, porque ela não mereceu o que eu estava fazendo. A minha reação foi de pagar com a mesma moeda. Eu até cheguei a falar para ele que eu ia pagar com a mesma moeda. Só que no passar dos dias, no passar do tempo, eu mudei, o meu pensamento mudou totalmente. O meu pensamento era de matar ele. Eu dormia com uma faca todos os dias embaixo do travesseiro. Porque enquanto eu não matasse ele, eu não sossegava. Pelo que ele fez. Ela pediu para mim arrumar minhas coisas e ir embora, porém a gente decidiu ali continuar. Depois de tudo isso, criou como se fosse um abismo entre a gente, né? A gente não vivia mais como marido e mulher, a gente não tinha diálogo, a gente já não tinha, né? E depois disso ficou pior. Aí a gente ficou mesmo, só aparência mesmo, só o status de casados. Eu não pensava em mudança, mas tinha algo dentro de mim que não deixava eu seguir minha vida sozinho. Porque mesmo com tantos problemas, com tantas brigas, eu não queria ficar longe dele. Então, quando ele falou aquilo, que ele queria se separar, eu vi que realmente, se eu não procurasse alguma coisa para mudar, realmente era o que ia acontecer. Pois é, quando o casal está vivendo de aparências, há 2 caminhos que ele pode seguir. O primeiro caminho é, ou eles cansam e separam, não dá mais, que era o ponto em que o Leandro e a Daiane chegaram, não é? Porque depois da traição, ela dormindo com a faca debaixo do travesseiro, dizendo para ele, um dia eu vou te matar. Você pode imaginar que vida era essa, não é? Então ele chegou a um ponto que ele falou, mesmo sendo o errado da história, ele falou, não dá mais, eu vou embora. Então essa é um caminho, cansa e separa. Ou outro caminho, o número 2, é esta opção. Cansa e supera. Cansa e muda. Resolve o que está cansando vocês. Resolve o que está causando vocês viverem de aparências. Então, as pessoas não param para pensar que existe esta segunda opção. Elas pensam que a única opção é separar. Já machucou tanto, já fez tantas coisas erradas, já pensou tantas coisas ruins. E não tem, assim, muitas pessoas, infelizmente, Renato, não tem, assim, uma referência de alguém que superou. Elas viram isso em casa, elas viram uma mãe vivendo de aparências, elas veem as celebridades vivendo de aparências, porque uma hora está bem, outra hora está comunicando o divórcio, né? Então elas pensam assim, realmente não tem jeito, isso aqui não tem como melhorar. Só que a Escola do Amor, todo sábado, mostra para você que tem jeito, com casais reais, com pessoas que estavam como esse casal. Puxa vida, ela tinha vontade de matar ele. Ela dormia com uma faca debaixo do travesseiro, né? Como resolver um casamento assim? Como que fazer esse casal voltar? Ou, não sei nem se eles já foram felizes, né, no passado. Ser feliz, como fazer isso? Ela falou para mim, a Daiane, nesta semana, antes dessa gravação, ela estava contando a história e ela disse, olha, eu assistia vocês, eu assistia a Escola do Amor, quando o meu casamento estava mal. Mas eu pensava assim, bom para os outros casais, mas para mim não dá mais tempo.
já passou do ponto da reconstrução, não tem como reconstruir. Ela pensava isso. E talvez você pense a mesma coisa. Você gosta do programa, você assiste e diz assim, mas pro meu caso não tem mais jeito, eu já passei desse ponto aí, não tem mais o que fazer. A Daiane pensava assim. Vamos ver o que aconteceu quando ela decidiu sozinha, inicialmente, dar o primeiro passo para superar, porque ela cansou e ela queria superar. Vamos acompanhar. Eu já não estava aguentando mais viver de aparência, né? E aí, eu assistindo as palestras, um amigo meu me convidou para mim estar indo. E aí eu fui com ele. Quando eu cheguei nas palestras, no primeiro dia, cheguei arruinada, angustiada, triste. Eu frequentei as palestras durante 2 meses, sozinha. Mas não foi fácil. Mas eu persisti, eu insisti. E aí, ele vendo a mudança em mim, eu convidei ele para ir também. Que ela começou a cuidar mais, ela começou a colocar a toalha no banheiro, que ela não colocava. Ela começou a cuidar mais de mim. Através das palestras, ela começou a valorizar mais, né, o casamento. A partir do momento que a gente começou a ir para as palestras, a gente já não vivia mais de aparência. A gente já vivia um amor de verdade, entendeu? A gente já estava perto um do outro. É tanto que não me importava mais de postar foto, porque para mim, ali, estando com ele, naquele momento, não precisava de foto, né? Era o que a gente estava vivendo ali. Quando ele chegava, eu nunca me preocupei de me arrumar, ou de onde eu estava esperando ele, né? Do jeito que tava o coque no cabelo ficava, do dia de manhã. Então, eu comecei a me arrumar sabendo que ele estava perto de chegar do trabalho. Então, as coisas estavam prontas, a casa estava limpa e eu também estava pronta esperando ele chegar. Eu nem imaginava que eu ia conseguir recuperar meu casamento, porque meu casamento estava arruinado. Essa é a verdade. Eu fazia só a obrigação financeira. Agora, em relação ao meu casamento, eu não fazia nada. E a partir do momento que eu comecei a participar das palestras, eu vi que eu podia fazer mais, né? Cuidar da minha esposa, cuidar da minha filha, cuidar da minha casa como um marido que uma esposa queria ter. E depois a gente tá indo nas palestras e tá vivendo um amor verdadeiro, não tem preço, né? Não tem preço que pague isso, né? E foi uma coisa que eu não imaginava que poderia mudar. Ir nas palestras com meu esposo é incrível, né? Porque a gente aprende junto, a gente coloca em prática junto. É muito maravilhoso. Hoje a gente compartilha o que é verdadeiramente o amor inteligente. Hoje eu tenho um casamento de verdade, não de aparências, como eu vivi durante esses 10 anos. Estamos frequentando as palestras há 5 anos e hoje a gente é um novo casal. Hoje eu posso dizer que eu tenho um casamento. Tanto a Daiane quanto o Leandro foram reconstruídos. Ela já entrou nesse casamento quebrada. Por quê? Porque ela tinha suspeita, desconfiança de homens, porque na sua família todas as suas irmãs foram traídas. Então ela pensou, homem trai. Então ela era ciumenta, ficava perseguindo o marido na rua, até que ele, sem dar razão, cansou e falou, agora eu vou te dar razão, foi lá e traiu, foi mau caráter. E aí instalou-se o inferno dentro do casamento deles. Então os dois estavam mal. Quando ela veio primeiro, ela se reconstruiu. Ele percebeu a mudança nela, ele quis acompanhar essa mudança e também foi reconstruído, viu que ele não estava sendo marido, não estava sendo um homem como deveria ser. Então, quando os dois individualmente foram reconstruídos, o casamento também foi reconstruído. E essa mudança que acontece através das palestras, é uma mudança que acontece dentro de você. Dentro de você. Sabe? Porque, assim, não tem como você mudar por fora e conseguir mudar o casamento. Muitas pessoas tentam isso. Muitas pessoas falam assim, não, eu vou mudar. Eu vou começar a sair, ter um dia com você, um date night. Né? Vou ter uma noite da semana que nós vamos sair. Eu vou ligar mais para você. A pessoa faz até algumas mudanças, né, na rotina do casamento para ver se melhora. Ela fala assim, vamos viajar todo ano, vamos tirar um dia na semana para ficar juntos, vamos fazer uma terapia, né, de casal. E a pessoa tenta mudanças aqui fora. E aí você pode até ver algumas mudanças, sim, pequenas, mas a mudança verdadeira não acontece. Por isso que não dura.
Por isso que muitos tentam, fazem muitas coisas e aquilo ali dura um tempo e depois tudo volta como era ou pior ainda. Porque a mudança verdadeira tem que acontecer dentro de você. E é isso que acontece nas palestras. A pessoa, quando ela vem na palestra, ela não só aprende o que ela precisa fazer, diferente e tal. Não, ela também tem o lado espiritual da palestra. Ela consegue se enxergar, ela consegue mudar dentro dela, que é uma coisa que, sinceramente, ninguém consegue. Se você fala assim, eu vou mudar, e você não tem essa ajuda espiritual, você não muda. Porque você tem aí raízes, você tem assim, você é essa pessoa desde que você se conhece como gente, não é assim que você vai mudar. E a maior prova disso é que todo ano novo a pessoa diz, eu vou mudar, vai ser diferente, etc. E dura 2 dias, 1 semana, os planos dela de fazer tudo diferente. Depois ela volta a tudo que ela era antes. Porque não é assim, não é uma mudança superficial. É por isso que nós falamos a reconstrução do eu. E nós vamos começar este curso da reconstrução do eu nesta quinta-feira, dia 19 de janeiro. Você está vendo aí? Coloca aí a arte, por favor. Você está vendo aí, o curso vai começar dia 19, às 20 horas aqui no Templo de Salomão. Você não precisa pagar nada, esse curso não tem taxa, não tem um preço que você vai pagar. E se tivesse que pagar, ia ser muito caro, eu posso avisar. Mas não tem preço. O preço é o tempo que você vai tirar para investir em você. O curso vai começar agora em janeiro e ele vai durar 7 meses. Você vai separar a quinta-feira para investir em você este ano de 2023. A sua vida, você, o seu eu merece 90 minutos por semana? Merece? Se você diz, olha, eu mereço, o meu eu merece 90 minutos por semana para cuidar dele, para me examinar, para me conhecer, para me entender e para aprender formas diferentes e melhores de agir. E isso vai refletir na minha vida amorosa, no meu casamento, a minha família vale isso. Se vale, então você vai começar o curso com a gente nesta quinta-feira, dia 19 de janeiro, às 20 horas, aqui no Templo de Salomão. Esse é o preço. O preço é o seu tempo, a sua presença, a sua determinação de estar aqui com a gente e investir na sua vida, tá bom? Você vai ver aí agora mais casais e solteiros que têm já aprendido e feito isso. E quais os resultados? Vítimas de tragédias no amor. Primeiro casamento que eu tive e fui traída. Chegou um momento que chegou o limite, eu falei, não dá mais. Decepções que causam feridas. Eu cheguei ao ponto de não acreditar mais na vida sentimental, não acreditar que o amor poderia realmente acontecer e que existia. Primeiro casamento que eu tive e fui traída. Quando houve essa traição, eu me senti diminuída, né, como mulher. Foi uma coisa que tirou o chão dos meus pés. Vim de um casamento, né, com traições, né? O homem, quando ele é traído, ele se sente, acho que o menor dos homens da face da terra. A pessoa até casa, tudo bem, aparentemente, tudo certo, fotos, todo mundo vendo o casal bonito. De repente começa a aparecer as rachaduras no relacionamento. De repente começa a aparecer os problemas. Por quê? Porque não foi construído sobre uma base sólida. Não houve perfeição, completude na construção, na estrutura. E uma estrutura falha, ela não vai ficar de pé. Chegou um momento que chegou o limite, eu falei, não dá mais. Vamos encaminhar para o divórcio e como aconteceu o divórcio. Tive vários relacionamentos, todos frustrantes, todos muito tristes. Você quer uma pessoa perfeita, você idealiza uma pessoa e acha que aquela pessoa é a que vai preencher, né, o seu vazio, que você vai ser feliz. Então era isso que eu procurava. Eu cheguei ao ponto de não acreditar mais na vida sentimental, não acreditar que o amor poderia realmente acontecer e que existia. Conheci uma pessoa na qual eu decepcionei muito com ela. Corações feridos.
Como recomeçar? Você já fez muitas coisas pela sua vida amorosa e não funcionou. Você tem que chegar à conclusão, olha, tudo que eu sei, sabe, vou deixar pra lá. Essa coisa de homem é assim, mulher é assim, relacionamento é isso. Você tem que pegar tudo isso que você sabe, colocar num saco de lixo e deixar fechado. Com as palestras da Terapia do Amor, que eu não perdia uma, todas as quintas-feiras eu estava lá. Foi me curando, foi me limpando e me preparando para um futuro relacionamento. Não, eu vim com o coração aberto para aprender e para me, sabe, tirar aquele peso que estava dentro de mim. Então, quando eu vim decidida, aquele peso saiu. E aí eu comecei a lutar por mim, né? Aprender a fazer o certo. Então, nós nos conhecemos no mesmo grupo social, né? Casamos na última celebração, né? Agora da terapia, então a gente ainda está em lua de mel. E a gente está feliz, graças a Deus. E nos adaptando dia a dia, porque a Terapia do Amor, né? É uma escola realmente, uma escola do amor inteligente, né? É um apoio para a gente, sabe, crescer, aprendendo a respeitar o espaço do outro, né? E aprendendo a conviver um com o outro para fazer o outro feliz, né? No começo é difícil, né? Você vem muito machucado, você vem com muito ressentimento, então você não vem com muita esperança. Então, cada vez que eu vinha, que tinha um ensinamento, eu queria colocar aquilo para minha vida. Então, quando você tem esse conhecimento, tudo muda, né? Você começa a ver que o amor é diferente. Aí eu, de fato e de verdade, eu me entreguei, me lancei. Hoje, só alegria, né? E aí, com o passar do tempo, o mesmo sentimento que ele tinha por mim, eu acabei tendo por ele. Hoje, atualmente, isso é uma maravilha. Eu aconselho as pessoas a fazer a terapia do amor porque funciona. É que nem eu sempre falei para ela e falo atualmente. Entre duas pedras nasce uma flor. Entre duas amizades nasceu um grande amor. Você é o grande amor da minha vida. Você também. Amo de todo o meu coração e quero ficar com você até a gente ficar velhinho. Participe da Terapia do Amor. Palestra gratuita com Renato e Cristiane Cardoso. Nesta quinta, às 20 horas. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, no Templo de Salomão. E prepare-se. Curso Reconstrução do Eu. Para quem precisa se livrar das decepções do passado e recomeçar. A reconstrução do eu envolve isso, você ter uma base que vai sustentar você em primeiro lugar, que você não vai se desmoronar quando você enfrentar um problema, mesmo dentro do casamento, ainda que não seja problema de casamento. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para o nosso SOS Relacionamento 11 3573 3535. E nós falamos que o curso é gratuito? Falamos, reforçando aqui para você. Começa nesta quinta-feira o curso Reconstrução do Eu. Todos os casais e solteiros estão convidados, são bem-vindos. Você pode vir com o seu cônjuge ou só, como a Daiane veio sozinha inicialmente. Nós vamos mostrar para você como você pode reconstruir o seu eu, o seu casamento, a sua vida amorosa. Se você não está em São Paulo, você pode participar em outros estados e cidades. Você pode acessar agora terapiadoamor.tv para mais informações e endereços aí perto de você. E também tem o univervideo.com, por onde você pode assistir também as palestras, tá bom? Mas nesta quinta, 8 da noite, Cristiane e eu esperamos por você presencialmente aqui no Templo de Salomão. E voltamos sábado que vem com a Escola do Amor ao vivo. Tchau, tchau.